Bem-vindos. Vamos dar prosseguimento àquela questão sobre as almas antigas, as almas primevas, as almas originais, né? Tem uma outra visão que eu gostaria de apresentar, que ela complementa um pouco, expande um pouco a primeira visão, certo? Então daqui a pouquinho a gente vai lá para o flipchart, né, para ver. Porque eu apresentei uma ideia, é uma ideia inicial, e ela serve de base para essa segunda visão, que é um pouco mais expandida, né? Porque realmente, pelo tamanho que nós temos do nosso universo, pelo pouco que nós conhecemos dele, é algo tão grandioso que criarmos uma visão que seja um pouco limitada não vai funcionar, né? Então, há algumas questões, alguns pontos assim que ficam pendentes, né? E que a gente precisa expandir, certo? Vamos lá? Depois nós voltamos. Bem, então aqui está, né, o primeiro vídeo, a imagem que sobrou do primeiro vídeo, depois de todo o desenvolver aí do raciocínio, que vocês encontram no vídeo anterior, certo? Nós temos aqui a fonte, o tal, o todo, como a gente gosta de chamar, de acordo com a crença, né? Que é tudo, então por isso que não tem uma linha fechada, não é um círculo fechado, há uma troca de informações. E dentro disso, temos algumas estruturas básicas, esse universo ou multiversos que são criados, com as mônadas, né? Com as consciências, que são então essas estrelinhas aqui, que vão se manifestar dentro desse universo, dentro dessas estruturas, criando, né, as vidinhas na Terra, nas Pleiades e em outras épocas. Então aqui nós temos que tudo isso aí foi criado com o Big Bang. 13 bilhões de anos é a data, é o tempo de vida e de existência, né, dessas consciências, certo? Legal. Então vamos dar uma pausa aqui. Ok, vamos retomar. Então agora nós vamos expandir, né? Vamos expandir essa visão. Deixa eu pegar a caneta. Nós continuamos tendo um todo, um tal, uma fonte, algo muito grandioso, algo assim muito distante da nossa mente, somos realmente quase nada. Só que esse todo, né, ele continua se comunicando, então energia, consciência, informação entrando e saindo do todo, o tempo todo. Mas nós temos aqui algo diferente de uma mônada. Não vou chamar de supermônada, não vou chamar de algo que não tenho assim, principalmente não pensei, né? Um nome, não me importa muito o nome para isso, porque é algo muito distante. Mas nós temos algo que cria essas mônadas, certo? Então nós temos aqui um fluxo, esse caso aqui, né? É esse caso aqui, certo? Só que a expansão que eu estou fazendo aqui é que nós temos muitos desses casos. Isso aqui é uma parte do todo, uma essência do todo, uma fagulha, uma centelha, para onde essas mônadas se dirigem, né? As mônadas se manifestam nesse universo e voltam para esse criador, para essa fonte secundária, que depois volta ainda para o todo. Então nós temos um fluxo constante aqui e aqui. Isso aí, né, expande muito a visão, porque nós temos então aqui uma estrutura básica com universos ou multiversos, aqui uma outra, todas elas, né, acontecendo, todas elas existindo. Então, essa mônada aqui,
essa alma, essa essência, esse eu superior, pode sim ter um tempo diferente desse, de existência, porque esse aqui, de repente, foi criado num segundo momento. Todo criou, né, cria essas estruturas em momentos diferentes. Não há uma razão para imaginar que tudo foi criado ao mesmo tempo e termina ao mesmo tempo, né? Isso pode sendo criado aos poucos. Então nós temos coisas diferentes. Só que aí, como a gente não pode comparar a vidinha, que essas mônadas... Tivemos uma breve interrupção. Então eu estava dizendo que a gente não pode comparar as vidinhas, o tempo de vida das vidinhas, com o tempo das mônadas, certo? Porque essa mônada se manifesta no universo, essa mônada no universo 2, e assim por diante, essa num planeta, essa no outro, essa no sistema humano, aquela outra no outro, e assim por diante, né? Temos uma variedade. E nós temos mônadas de criadores diferentes, certo? Com tempos diferentes e principalmente com um tempo que é humano. O tempo aqui é irrelevante. O que acontece aqui, nós não temos a menor ideia de como é que é esse fluxo de tempo, esse passar, né, de situações ou de eventos. Nós já temos dificuldades para definir tempo no nosso universo. Quanto mais a gente imaginar algo tão grandioso como isso aqui, que abarca aí centenas de milhares de mônadas, depois se juntam para depois voltar para um todo, e talvez um todo voltando para um outro todo, quase no infinito, né? E além disso, uma mônada que está aqui, tranquilamente pode se movimentar para cá. Também não há razão, eu não consigo imaginar, dentro da minha limitação toda, razão para que não possa acontecer, porque todas elas têm a mesma essência, todas elas foram criadas, e o que cria essa existência, essa experiência aqui, é o mesmo que cria essa aqui. Então nós podemos ter, né, esse intercâmbio. E aí nós perdemos completamente essa noção de tempo, de existência, de uma ser maior, mais longeva do que a outra, ser mais importante, porque a outra é mais antiga. Certo? Então, esse seria um segundo olhar sobre esse fluxo. Retomando. Então, esse assunto ele é muito rarefeito, né? Ele enfrenta dificuldades porque a nossa mente fica muito presa em crenças, fica muito presa em ideias religiosas, fica muito presa nas nossas próprias limitações em termos de criatividade, de perspectiva, de enxergar isso tudo. A gente vê pelos filmes, né, de ficção como eles são limitados, como nós vemos os ETs, os outros seres, a maioria deles são forma humanoide, são uma projeção até talvez inconsciente de nós mesmos que a gente projeta nessas coisas, né? Então nós temos uma dificuldade para isso. Existem formas de vida no universo que nós não temos a menor ideia de como são e o que fazem. Ou seja, nós temos estruturas. Essa estrutura básica, mônada, corpo búdico, corpo mental superior, corpo mental inferior, corpo emocional, o astral, né? Corpo vital e corpo físico, é uma estrutura, uma manifestação de consciência. Existem outras diferentes que nós não temos ideia. Por que eu sei isso? Porque são 100 bilhões de estrelas. É um universo inimaginável em termos de tamanho para a mente humana. Então, querer limitar o universo à nossa capacidade é um equívoco que uma mente racional, mínima racionalidade, não pode cair, né? Não pode ficar presa a crenças que corroborem esse tipo de pensamento. Essa ideia, então, de que a alma mais velha, a alma mais antiga é a mais importante, é a mais experiente, é irrelevante. É irrelevante. Não tem o menor cabimento.
É questão de ego mesmo, de se sentir mais poderoso, de se sentir mais experiente ou se achar mais poderoso, né, que outros. O que nós temos é uma área muito grande, muito grandiosa, com seres muito grandiosos se divertindo. A grande lila cósmica, grande diversão. Pouco se tem de literatura sobre isso. Pouco se tem de literatura. Nós temos algumas coisas estudando e ponderando sobre mônadas e sobre os corpos, os 7 corpos. Nós temos algumas ideias com menos corpos, outras com mais, outras com chakras, outras falando de fonte, mas é muito pouco. Nós temos a obra do Robert Monroe, fundamental dentro desse meu entendimento. No último livro, ele encontra aquela segunda mônada que eu fiz, aquele que eu chamei de criador secundário, ele denomina de emissor. É ele que está mantendo aquele universo. Ele viu como uma forma humanoide, mas foi a mente dele, provavelmente, que modelou essa visão, né? Então ele viu uma fenda e o emissor jogando energia que abastecia o universo, que mantinha o universo funcionando e as mônadas, onde as mônadas podiam se divertir nesse universo. E além disso ele viu essas mônadas voltando para o emissor. E ele questiona uma delas e pergunta o que tem após o emissor. Ninguém sabia responder. Talvez um outro emissor, um outro emissor, um outro emissor. Então há realmente muito pouca literatura sobre isso, muito pouca visão. A gente encontra alguns pontos aqui e ali, coloridos pela crença de cada um, né? Coloridos pela crença de cada um, até inclusive pela nossa ciência, que boa parte dos cientistas afirma que a nossa consciência nasce da matéria, ou seja, é a combinação de neurônios, elementos químicos e coisa e tal que gera consciência. Quando isso morre, a consciência desaparece. Então, são visões realmente limitadas pelas crenças, mesmo crenças científicas. Mas eu penso que podemos sim e devemos ponderar a respeito, questionar, avaliar, sempre trazendo para um lado racional, sempre tirando esse misticismo, tirando as crenças, tirando essas ideias de salvação, de Deus, de inferno, de coisa e tal, para que a gente fique com uma essência ali muito próxima de uma realidade muito provável de existir. E esse entendimento é um exercício mental de expansão de consciência. Porque conforme o grau que você consegue se manter racional com relação a isso, respeitando a existência das crenças, respeitando a existência das religiões, respeitando a existência de filosofias e de visões científicas sobre isso, que são divergentes, que são libertadoras ou são limitadoras, mas não se apegando a elas. Quanto mais você consegue se aproximar desse ideal, mais desperto você consegue ficar, mais consciência você consegue trazer para essa sua vidinha, mais significativa se torna ela. Significativa para si mesmo, não ser mais do que outra. São experiências totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A gente pensa em termos materiais, o presidente dos Estados Unidos, o presidente de uma grande empresa, um Bill Gates, por exemplo, né? Rico, poderoso, bilionário, extremamente importante, é muito melhor do que a minha vidinha pequenininha aqui. Eu não sou nada, eu não sou um Zé Ninguém. Né? Palavras lá do Reich, né? Zé Ninguém. Né? Porque eu não tenho essa importância toda, não tenho esse dinheiro todo, não tenho essa capacidade, não fiz tudo o que eles fizeram. Não. Mesmo em termos de vidinha humana, são experiências diferentes. São experiências diferentes, todas válidas para a nossa consciência. A consciência que está criando, permitindo a vida de um Bill Gates, por exemplo, é uma consciência que está tendo aquele tipo de experiência. A consciência que está tendo a minha vidinha aqui de Zé Ninguém é a minha consciência. As duas são consciências, se equivalem, e as experiências diferentes não significa que uma seja melhor que a outra. São necessárias para cada consciência. Então é importante esse tipo de vídeo, como eu disse,
abrir a perspectiva, né? E se observar, se perceber o quanto as nossas crenças impactam, né? Aquela segunda fonte ali, o que o Robert Moore chama de emissor, a gente poderia chamar de demiurgo, que é um termo aí já um pouco antigo, que é um Deus falso, não é o Deus verdadeiro, poderoso, todo, onipotente. Aquele outro Deus está acima dele, né? Então isso são crenças e essas coisas limitam a gente. Permita-se, pondere, questione, elabore mapas diferentes, perspectivas diferentes, possibilidades diferentes. E não imponha limites humanos para coisas que estão muito além da nossa realidade, muito além da nossa mente. Não caia também naquela perspectiva de que eu sou, né, não é nem um Zé Ninguém, eu sou uma pequena poeirinha, não significo nada, não tenho a menor utilidade. Não. Nós fazemos parte desse todo, nós nos movimentamos com esse todo. Então nós temos a nossa importância relativa dentro de tudo isso. Nós somos necessários, nós somos expressões desse Criador. Muito importante. Fique à vontade, contestar, argumentar, sempre dentro de uma racionalidade. Importante. Espero que tenha sido útil de alguma forma.